Queridos amigos, companheiros do Núcleo da Polícia Militar, as minhas saudações nesta tarde e noite, né? Aqui nesse momento que nós estamos enfrentando, imposto pela pandemia. Temos aí temos estabelecido os nossos contatos de modo virtual e essa exposição será nesse patamar virtual, mas, porém, muito próximo. Distantes, porém próximos, nos sentimentos, nas atitudes, nos objetivos. Então, a pandemia vem para nos trazer situações importantes, marcantes e memoráveis no nosso aprendizado. Então, vamos falar hoje da evolução do ser. A evolução do ser, né, que dentro da compreensão de conceituação da doutrina espírita, nós vamos encontrar o espiritismo definindo como sendo ações desenvolvidas a partir das imperfeições humanas, que compele ao espírito, no decorrer das existências, a realizar mudanças ou transformações de ordem intelectual e, acima de tudo, moral, através da prática de virtudes. Este conceito, trazido pela doutrina espírita, ele abrange, né, a própria questão da conceituação de evolução, inclusive ampliando a própria teoria da evolução. A teoria da evolução adotada pela própria academia, quando se estabelece dois aspectos fundamentais a serem observados dentro da teoria da evolução, que são os aspectos envolvendo a parte biológica e a parte metafísica. Então, do ponto de vista biológico, a evolução é a transformação das espécies vivas, mesmo em outras hipóteses básicas das ciências biológicas dos últimos tempos. Esta é a consideração por parte da ciência no que tem do ponto de vista biológico. E do ponto de vista metafísico, a evolução vai ser o progresso do universo, né? Hipótese de muitas filosofias e doutrinas religiosas, de muitas filosofias, né? De muitas hipóteses vindas filosofia, de muitas hipóteses filosóficas, né? E de muitas doutrinas filosóficas, religiosas, né? Que estabelece essa conceituação sobre a teoria da evolução no campo metafísico. E nós sabemos que quando se fala de metafísica, nós estamos falando de algo que transcende ao aspecto físico das coisas. É onde nós vamos ver o conceito dado pela doutrina espírita, que é muito mais abrangente, que envolve exatamente todo este aspecto, tanto biológico quanto metafísico. Ora, se a evolução é considerada pela doutrina espírita como sendo ações desenvolvidas a partir das nossas imperfeições humanas, eu não estou falando nossa, porque estamos falando de um ser, né? E que compele ao espírito, no decorrer das existências, a realizar mudanças e transformações. Olha o que é o conceito de evolução fala, transformações, mudança de um estágio para outro, né? De ordem intelectual e, acima de tudo, moral. Aí está o grande boom do conceito doutrinário, porque é muito mais amplo do que nós podemos imaginar.
Amplo por quê? Porque envolve aí a transformação no aspecto intelectual e, acima de tudo, no aspecto moral dos indivíduos. Isso é um contexto evolutivo. Agora, como é que tudo isso se desenrola, né? Então, nós vemos que esta consideração de evolução por parte da doutrina espírita é esta transformação contínua a nível moral, a nível intelectual e, acima de tudo, moralizador. E por que esta ênfase? Exatamente pela condição da evolução do ser. Quem é este ser? Quem é este ser? Quem é este indivíduo? Nós estamos falando de um princípio, nós estamos falando de uma manifestação, nós estamos falando de um contexto de expressão inteligente. Então é onde nós precisamos ver quem é esse indivíduo e nós vamos buscar então a origem do espírito. Né? O espírito, quando nós estamos falando de ser, é este elemento nascido das mãos de Deus, como tudo procede das mãos de Deus. E o espírito em particular, ele é criado, ele é nascido das mãos de Deus, ele é criado simples e ignorante pelas mãos de Deus, onde mostra que Deus cria todos iguais, sem preferências por ninguém. É o verdadeiro Pai, é o Pai justo, é o Pai onipotente, é o Pai misericordioso e perfeito. Né? Então ele cria todo mundo igualzinho. Né? Daí onde o Cristo vem mais tarde dizer assim, todos são iguais diante de Deus. Por quê? Porque como espíritos imortais, somos criados por Deus e criados da mesma maneira. Isso significa dizer que quando Deus nos cria, Ele nos cria simples e ignorantes. Simples de experiência e ignorantes de conhecimento. Mas Ele vai nos reservar condições para que nós possamos realizar uma fase importante, mecanismos importantes, que é o mecanismo do progresso. E esse progresso nós iremos realizar em determinados momentos de nossas existências, em condições adequadas para ser realizado isso. E esse progresso é de fundamental importância para todos os seres espirituais, ou seja, para todos nós criados por Deus. Porque é aí onde nós vamos progredir através das lutas e tribulações da vida corporal. Ora, o que é esta vida corporal? Deus nos cria como espírito, uma natureza imaterial. Mas nós estamos falando de corpo matéria, matéria densa. Né? Então, o espírito vai buscar a existência corporal como? E ele vai buscar para quê? Ele vai progredir através das lutas e atribulações da vida corporal? Como é isso? É onde, então, nós, conhecendo a origem do espírito, entendemos qual é a razão que Deus nos cria como espírito. Ele, então, nos cria como espírito e vai nos permitir um progresso através de momentos peculiares, que é que isso vai vir com a existência corporal, pelo mecanismo da existência física. É uma trajetória de evolução. Então, o espírito criado por Deus, simples e ignorante, precisa buscar o seu aperfeiçoamento, sair dessa simplicidade, dessa ignorância, e isso vai acontecer pelo mecanismo das existências. O primeiro momento que o espírito existe é a encarnação. Quando isso ocorre, pergunta-se ao mundo espiritual, e o mundo espiritual diz que é meramente quimérico, né? Ou seja, somos seres imortais e somos seres milenares. Todavia, após essa primeira existência, existimos em um momento físico da vida, não sabemos aonde e quando, vivemos, morremos, né?
E, como espírito, precisamos o quê? Das atribuições da vida, precisamos das necessidades que a vida, né, nos compele a experimentar, né? Então, aí vamos passar pela trajetória evolutiva da vida física como busca de aperfeiçoamento. Isso é evolução. E vem pelo processo da reencarnação, a fase subsequente à primeira existência. Então, a reencarnação dos espíritos tem uma finalidade que Deus nos impõe com o fim de nos levar à perfeição. Olha o processo de evolução do ser. Mas para chegar a essa perfeição, é como os espíritos mesmos falam, que precisamos sair do átomo para o arcanjo, ou seja, da simplicidade do átomo, né, para a complexidade angelical do arcanjo, nós precisamos chegar a essa perfeição. Para tanto, precisamos sofrer todos os mecanismos de transformação que a existência física, a existência corpórea nos proporciona. Que mecanismo de transformação são esses? São os aperfeiçoamentos das nossas deficiências de origem, deficiências de ordem organizacional na nossa percepção de avanço. Ou seja, se formos criados simples e ignorantes, então estamos num aprendizado constante, alargando as nossas consciências, fechando ciclos e abrindo outros mais amplos. Aí está a finalidade da encarnação, um contexto evolutivo, um contexto de aprimoramento para todos nós. Além desta finalidade, que é o aperfeiçoamento, através deste aperfeiçoamento, nós vamos experimentar o quê? Com a reencarnação, uma outra grande finalidade, que é de nos colocar como espírito em condições de enfrentar a nossa participação na obra da criação. Olha a razão da evolução em nossas vidas. Por que nós precisamos conhecer? E isso que exige de nós em termos de responsabilidade. E porque somos responsáveis a dar o melhor curso a esse contexto evolutivo que tanto necessitamos, como é o princípio, né, da existência física. Olhar a existência física, principalmente nesses momentos que nós estamos aí enfrentando esta situação de tantas dores, de tantos desencontros, de medo, de pânico, de dúvida, de questionamentos, como é o momento atual da pandemia, né? Porque nos falta a segurança de saber, cada um saber com consciência a razão de aqui está, qual é o seu objetivo, qual é a sua finalidade. Então, aí vem a finalidade da reencarnação, e onde o espírito vai buscar isso vivendo a vida física. O espírito criado por Deus, simples e ignorante, é o princípio inteligente do universo. Para ele chegar à sua natureza imaterial, para ele chegar a uma condição física, material, ele precisa dos mecanismos que vai lhe acoplar, ou seja, vai ligar a sua natureza imaterial com a natureza da materialidade, da matéria propriamente dita, do corpo físico. E esta conexão são as energias que nós, na hora que somos criados, não geramos, mas na hora que buscamos a existência física pela primeira vez, vamos criar as nossas energias imortais, que são as nossas energias perispirituais, que irão nos acompanhar vida fora. O espírito, ao gerar a sua energia perispiritual, que é a sua... por uma analogia para que nós possamos compreender, é a nossa caixa preta, é onde se resiste a todos os feitos de nós como espíritos. E é daí que nós tiramos o balancete dos nossos atos, das nossas práticas, para responder a Deus no exame de consciência. E não para Deus nos castigar, mas para nós vermos
onde nós negligenciamos e que precisamos corrigir, onde nós perdemos a oportunidade de aproveitar em fazer o melhor. Então vamos aqui, olha, ajustando. O perispírito nos dá esta grande possibilidade. Né? Então, quando o espírito, ele, princípio inteligente, adquire, formata o seu perispírito, para poder chegar ao corpo físico, ele está na fase da geração da sua individualidade. Então, ele aí atinge a individualização com o perispírito. Ele passa a ser o quê? Espírito, princípio inteligente e devidamente individualizado. Ele está pronto para iniciar a trajetória evolutiva na vida física. Então ele está pronto para ir o quê? Ao corpo físico. E ele só vai chegar ao corpo físico pelo mecanismo da concepção, da união de um gameta masculino com um gameta feminino, e que vai gerar um corpo que vai receber aquele espírito que hoje se encontra no mundo espiritual, aguardando esta grande oportunidade conforme as suas necessidades de ordem, de individualidade, né? As suas necessidades de progresso. Então, o corpo vai se adequar conforme for as necessidades de progresso. Por isso que às vezes nós estamos recebendo as nossas crianças portadoras de doenças congênitas e não é castigo de Deus. Ali está o espírito participando exatamente da geração de um corpo, participou, aquele corpo que traz deficiência física é o que ele necessita para poder desenvolver a sua trajetória física de aprendizado e não de sofrimento. E não de sofrimento. Observem nossos irmãos tidos às vezes com esses empecilhos físicos, como eles às vezes eles são dinâmicos em determinadas situações, superadores de dificuldades. Então, isso nos dá uma razão para refletir assim, de onde eles tiram tanta força, tanta energia para superar aquela grande limitação. E aí é que mostra de que eles ali estão em um aprendizado, correto? É a negligência do ontem que hoje se faz presente dentro das dificuldades, ele se aprimorar. Porém, para o espírito poder conseguir isso, né? Então ele chega ao corpo físico, ele passa a ser espírito, princípio inteligente do universo, devidamente individualizado. E quando ele cai no corpo físico, ele é o quê? Devidamente reencarnado. Então aí está na constituição humana. Mas para ele chegar a esta condição, quando ele gerou o seu perispírito, pela permissão de Deus, para poder existir na vida física, Deus lhe propiciou nessa individualização, na geração das suas energias perispirituais, lhe proporcionou recursos monumentais a todos, para que possamos trazer nesta bagagem esses recursos, para sairmos daquele momento lá de ignorância, de primitivismo, de simplicidade, através dos atributos. Então, trazemos nas nossas bagagens reencarnatórias, né, a consciência da lei divina, acima de tudo. E os atributos morais imprescindíveis para a nossa ascensão espiritual. E que atributos são esses? Olha como Deus é perfeito, justo e bom. Aí é onde estão os méritos de cada um de nós, as conquistas, as realizações, as edificações, também os comprometimentos, porque quando negligenciamos esses atributos, corremos esse risco de responder pelos danos. Então, a inteligência é o maior atributo que todos nós temos. Através da inteligência podemos mudar o mundo. Não mudamos porque não queremos. Outro atributo, o pensamento, que a inteligência é o grande atributo que nos diferencia dos outros seres. Dos outros seres. Então, olha como nós, que riqueza nós temos e que achamos que não temos nada. Pensamento, minha gente. O pensamento é este instrumental que nós podemos modificar ambientes. Através de um bom pensamento,
eu imprimo boas realizações, através de um mau pensamento, eu contamino o meio. A consciência de si mesmo, nós precisamos trabalhar para nos conhecer a nós mesmos. O livre-arbítrio, temos a condição de poder arbitrar no que queremos. A percepção de nos conscientizar, de nos entender, tudo isso expressa essa trajetória evolutiva tão importante na vida de cada um de nós. E isso faz parte da vida humana. É a criatura humana. E a criatura humana, para poder chegar a esse contexto da existência física, ninguém chega através de chocadeira, minha gente. É outra marca do contexto evolutivo do ser. Nós precisamos de chegar à vida física através de uma instituição. E essa instituição é a família, que está sendo muito vilipendiada, né? A família, este primeiro grupo social do qual fazemos parte, onde cabe aos pais, na convivência familiar, a tarefa de guiar os seus filhos pelos caminhos da educação moral e intelectual, minha gente. E que nós estamos negligenciando. Aí está a escalada evolutiva. Nós não vamos evoluir se nós não tivermos o fator agregador nessa instituição fundamental, ponto de partida para qualquer contexto social. Família. Nós vamos observar, na lei de progresso, que está lá contida no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, né, que é do livro 3º, que se refere às leis morais, na questão 780, Kardec pergunta ao mundo espiritual, né, porque não foi um espírito que nos passou a doutrina espírita, é o mundo espiritual, são as vozes do além-túmulo. Né? E na questão 780, Kardec pergunta ao mundo espiritual: o progresso moral acompanha o progresso intelectual? Veja bem, o progresso moral. Por quê? Porque o progresso moral está intrínseco em cada um de nós. O progresso intelectual vai depender das circunstâncias da lei, da civilização, muitas vezes, né? Porque nós vamos encontrar homens que não sabem fazer um ó com um copo, mas uma manifestação de caráter a toda a prova. Aí está a evidência do seu progresso moral. Né? Então, aí Kardec faz essa pergunta: se o progresso moral acompanha o progresso intelectual, ele inverteu. E os espíritos responderam categoricamente, dizendo a ele, né, que ele aí enfatiza, como o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral. Né? Aí o que é que os espíritos dizem? É simples. Não é que o progresso intelectual seja a locomotiva que empurra o progresso moral, o progresso intelectual seja a locomotiva que empurra o progresso moral, mas o progresso moral pode ser, né, refletido pelo progresso intelectual a partir de quê? A partir do momento que, dentro da intelectualidade, nós compreendemos a necessidade de diferenciar o bem do mal. Pronto. Isso é um contexto intelectual e que vai respaldar o progresso moral. Né? E esse progresso moral, acima de tudo, como intelectual, tem que ser trabalhado no seio familiar com muita determinação, com muita propriedade. O que nós estamos vendo, às vezes, negligências assustadoras, né? Porque quando nós negligenciamos dentro das famílias, dentro da família, essa participação ativa, porque nós, como pais, nós vimos que os filhos como espíritos, antes deles serem filhos nossos, eles são filhos de Deus. E nós estamos aqui o quê? Como verdadeiros gerenciadores dessas almas para fazer progredir para Deus.
seremos depositários fiéis ou infiéis de alma diante de Deus. E então é fundamental que todos nós tenhamos a consciência de que os nossos filhos não são nossas propriedades, mas espíritos parceiros, espíritos amigos que estão aí na condição hoje de filhos para receber o melhor que nós podemos proporcionar e permutarmos entre pais e filhos, entre parentelas, aquilo que seja mais edificante nessa trajetória evolutiva de todos nós. Por isso é que é de fundamental importância dentro dos nossos lares o quê? O princípio da educação. E a educação é a arte de formar e não um simples método de instruir. É através da educação que essa escalada da evolução do ser pode se consolidar. Ela vai se consolidar através da observação rigorosa dos fatos. Nós precisamos estar atentos a esses fatos que estão ocorrendo dentro das nossas famílias. Né? Estão aí os desafios cada vez mais acentuados diante de nós. E às vezes nós estamos claudicando, porque nos falta fazer essa observação rigorosa desses fatos e ter o critério de uma analogia e tirar conclusões a respeito de tudo isso, que passa pelo crivo da educação mais adequada que puderemos adotar para conduzir essas almas nas suas necessidades. Né? E a doutrina espírita, então, nos mostra isso e nos chama a atenção. Nos chama a atenção para essa questão da importância da família. E estamos aí, olha, experimentando lições memoráveis com esse momento da pandemia no mundo. A família passou a ser o quê? O objeto centralizador de podermos estarmos mais protegidos contra certos danos, né, patológicos. Dentro desse momento onde todos estão se buscando na família, profundas reflexões devem ser colocadas e não ser tomados pela diversidade do temor, do medo, do pavor, da insegurança, né? de uma ansiedade sem precedentes. Calma, calma, calma. E vamos tirar os nossos proveitos mais adequados. E aí é onde nós podemos experimentar todo o mecanismo dessa trajetória evolutiva, passando pela família, o fator da educação dentro do seio familiar, que tem o quê? Como núcleo o lar. Está todo mundo tendo necessidade agora de se recolher para o lar. Ou se recolhe, ou fica aí, a Deus dará. Então o lar passa a ser a primeira escola na renovação da humanidade. É um contexto evolutivo de muita primazia, pessoal. É o lar onde nós vamos aprender a entender a grandeza da família, a realizar o processo da educação e ser acolhido por essa escola monumental, onde deve ser ensinado assiduamente para todos, né? Critérios que precisa combater exatamente, né? Esta passagem que está assolando e embotando a trajetória evolutiva de todos. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao mundo espiritual o que traz maior obstáculo ao progresso na vida da humanidade. E o que eles respondem? 2 palavrinhas. O grande obstáculo do progresso na vida da humanidade, ou seja, o grande obstáculo no contexto evolutivo do ser, 2 palavrinhas dantescas: orgulho e egoísmo pessoal. E é através da família bem estruturada, bem conscientizada, realizando a tarefa da educação, tendo lá como
este núcleo acolhedor como escola de renovação da humanidade, é que nós vamos ensinar a todos com o exemplo, com a determinação, ensinar a não desenvolver a desigualdade. Está aí, olha, nós experimentando nesse exato momento o mundo, experimentando o quê? A combater a desigualdade. Para que adianta agora? Está aí a pandemia mostrando a acumulação desenfreada e egoística dos bens materiais. Para quê? Para quê? A disputa e tentativa de dominação pela violência do orgulho, as duas chagas, o egoísmo e o orgulho sendo aí, olha, achatada. Né? Vamos achatar a curva da proliferação da pandemia, estamos aí, olha, tendo a oportunidade de visualizar a vida em um outro ângulo e achatarmos de uma vez por toda a presença dessas duas chagas tenebrosas em nossas vidas, o orgulho e o egoísmo. E isso passa por onde? Pelo crivo da individualidade de cada um de nós, no aprendizado constante do seio familiar, pelo mecanismo da educação, dentro das nossas grandes escolas fundamentais, que é o lar. Escola que tem na sua grandeza, né? Na sua grandeza, os deveres. Vamos buscar os deveres no lar? Desde a infância, vamos preparar aqueles que estão na dependência do lar para o trabalho digno, através da luta que o esperam. Vamos ensinar isso, dignidade. Vamos educar para a conquista e manutenção de uma vida próspera, harmoniosa e pacífica, e não esta vida angustiante do ter, de acumular bens, de promover miséria, de promover fome, de promover guerra, mas uma vida próspera, harmoniosa e pacífica, dedicada ao bem-estar individual e coletivo. Aí está a finalidade da riqueza em nossas vidas. Nós vamos observar que isto nos caracteriza na busca incessante de estarmos nas nossas transformações que a evolução nos compele. É a evolução do ser, que passando por todos esses mecanismos, vai se caracterizar pelo progresso realizado através da educação, que nos assegura, pessoal, que nos assegura. Ponham isto em suas consciências. Processo de educação que passa por toda essa tramitação da família, do lar, como escola perfeita de humanidade, e que vai nos assegurar a prática. Esta prática é que estabelece o novo rumo, e nós estamos aí sentindo como esta prática está tendo necessidade nesses momentos, que é a prática da lei de justiça, amor e caridade. Isso é a prova inequívoca do ser que atinge uma trajetória evolutiva mais alargada, mais consistente. O ser que visualiza a vida nesta primazia, ele realmente pode chegar e dizer: eu estou desenvolvendo o meu processo evolutivo com consciência. E nos remete, né, a uma reflexão importantíssima sobre o lar como educandário evangélico, onde nós vamos encontrar o espírito André Luiz, né, trazendo a sua advertência, quando ele diz o quê? O santuário doméstico, o lar, que encontrar criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, convertem em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Vamos fazer as nossas colheitas espirituais? Vamos transformar a nossa vida para chegarmos a essas colheitas espirituais como campo sublime das mais belas florações. E isso passa, olha, o lar, santuário doméstico, o lar, que encontrar
criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados. Nunca precisamos tanto dos sentimentos, dos pensamentos elevados, dignos e altruístas, como agora estamos precisando. O mundo está precisando, diante desta dor que estamos todos enfrentando. E só assim modificaremos quando nos determinarmos à busca incessante do princípio da oração e dos sentimentos elevados para Deus, para trazer as florações e colheitas espirituais que tanto necessitamos. Aí está a marca da nossa evolução como ser espiritual, filhos de Deus que nós somos. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo estejam a envolver a cada um de nós, agora e sempre. E muita paz. Fiquem com Deus.